Então, sim, ficar muito tempo em repouso no leito também gera problemas secundários, né? A própria malnutrição. Hoje as unidades de AVC, principalmente nos últimos anos aí, tem focado muito na parte nutricional, né? A gente vê, tem um estudo muito bacana também, que eu pude participar, que é a espessura do abdutor do polegar, que é medido por aquele adipômetro, eu acho. Eu esqueci o nome, mas as nutricionistas sabem melhor com que você mede as pregas, né? E aí a espessura dessa musculatura, quanto mais fina, né? Isso significa que o indivíduo está mal nutrido, pior é o impacto na funcionalidade a longo prazo. Então você sabe que a massa muscular, né? Então é importante para o retorno funcional também, né? E aí você tem essas anormalidades gerando aumento do tempo de internação. Se ele precisar de ventilação mecânica, ele vai ficar muito mais tempo na ventilação mecânica, a função física, cognitiva, e aí o impacto disso tudo na qualidade de vida a longo prazo, né? Então, a gente tem duas balanças aí, né? O paciente que eu tenho que mobilizar para não desenvolver complicações secundárias nos sistemas integrados, e o paciente que pode piorar também frente à mobilização, porque ele está instável hemodinamicamente, ou ele ainda tem uma área de penumbra muito grande, eu tenho que tomar cuidado para ele não piorar a função neurológica. Então veja que é uma balança, e por isso que os estudos começaram a investigar se tirá-lo do leito, iniciar o exercício precocemente, será que é tão ruim assim? Né? Então, é por isso que eu estou contando essa historinha para a gente chegar no Avert. Né? Esse é um estudo que a gente também fez na fase aguda, mostrando que a força muscular respiratória já é reduzida, né, na fase aguda do paciente com AVC. Então, você tem, além da perda de força muscular periférica, você também tem uma perda de força da musculatura respiratória. Além disso, você tem um impacto sistêmico, né? A gente tem que olhar que, tudo bem, o paciente teve uma lesão no córtex motor primário, ele vai perder força, ele vai ficar hemiplégico, porém, ao longo do tempo, você vai desenvolvendo problemas em outros sistemas por falta de estímulo, provavelmente. Ou porque ele não mexe tanto aquele braço, aí ele vai entrando em um não uso aprendido, uma mudança comportamental do uso do membro, a informação sensorial que chega até aquele membro é modificada, o esquema corporal dele pode ser modificado frente à hemiplegia que ele desenvolveu, e você vai tendo alterações secundárias no equilíbrio e etc. Então, você vai tendo essa alteração sistêmica, principalmente se você não intervém precocemente. Então, a gente precisa sempre ficar atento a custos e benefícios, né? Eu posso tirar esse paciente do leito, se eu posso, eu não posso, não vou hesitar, porque eu sei que é benéfico a longo prazo. E aí, nós temos benefícios da mobilização precoce, isso aqui eu tô falando no geral, tá? Ainda não tô chegando específico no AVC. Mas a gente sabe que melhora a força, reduz desconforto respiratório, tempo de UTI, tempo de ventilação mecânica. Isso é demonstrado pelo pessoal que trabalha em UTI, que tirar já um paciente mesmo em ventilação mecânica do leito, andar ou ficar em pé, auxilia no desmame, auxilia em etapas importantes para tirá-lo da UTI. Então a gente já sabe, a gente aprendeu isso com o pessoal da UTI, né? E a alta hospitalar é com maior qualidade. Gente, antigamente, é, eu fiquei um tempo em Botucatu, eu trabalhei lá 8 anos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp de Botucatu, e eu ficava no ambulatório de neurologia, e eu lembro que há muito tempo atrás ainda existiam fisioterapeutas que eram mais antigos, né, de uma época diferente, chegavam na UTI ou na enfermaria e só fazia parte respiratória, né? E aí você faz sua parte respiratória, e aí quando esse paciente chegava no ambulatório para a gente tratar, esse paciente chegava com uma série de complicações secundárias, porque já poderia ter sido estimulado lá atrás,
e aí ele chegaria com certeza no ambulatório muito mais, né? Seria um paciente muito mais fácil de eu mobilizar, né? Ele estaria sentando sozinho, provavelmente, ou ficando em pé, ou chegava pacientes encurtados, porque sim, não foi nem alongado, às vezes, ou na verdade, não é, eu falo alongado, mas ele não foi tirado do leito, não foi feito nenhum tipo de exercício terapêutico na fase aguda, né? Pensava-se só na parte respiratória. Isso eu tô falando antigamente, tá? As coisas vêm mudando, graças a Deus. E, claro, né, se a gente mobiliza precocemente o indivíduo, ele vai reduzir complicações secundárias, ele vai ter uma alta mais precoce. E quando ele tiver essa alta precoce, quando ele chegar na casa dele, vai ser também mais fácil a família lidar com a situação, né? Então a gente tem que pensar nesse elo funcional do hospital, com a casa dele e com o futuro que ele vai receber de intervenção relacionada à fisioterapia, né? Então, é o paciente que eu preciso já, eu falo para os meus alunos, gente, se está estável, a gente vai falar dos parâmetros, é claro, mas se está estável hemodinamicamente, é um paciente que não tem risco de fazer hemorragia, é um paciente que está com a estabilidade pressórica, é um paciente que eu já posso começar fazer um treino de controle de tronco, se ele fica sentado, vamos colocar em pé. E aí, né, você precisa começar a ter essas estratégias funcionais já na fase aguda, porque a hora que ele chegar lá no ambulatório e na casa dele, vai ser mais fácil para a família trocar fralda, ou para passar ele da cadeira para a cama, né, e vai ser muito mais fácil o cuidado em si depois que ele sair do hospital. Então é muito interessante ter essa visão pós-alta estando ali no hospital. Eu quero uma alta com qualidade, é lógico, né? E existem alguns conceitos de imobilização precoce que o Avert ele traz, que são sempre atividades fora do leito. Então, toda vez que eu falo em mobilização precoce no AVC, estou falando em atividades fora do leito. É diferente quando eu penso naqueles níveis de imobilização na UTI, em que eu vou elevar a cabeceira até ele ficar bem sentado, não tiver hipotensão postural, aí ele vai sentar no leito e aí eu vou conseguir tirar ele do leito. Isso já é considerado mobilização precoce para quem está na UTI, e de fato é. Mas quando você pega um paciente com AVC, estável hemodinamicamente, Glasgow de 15, está conversando, a ideia de mobilização precoce para esse indivíduo é já tirá-lo do leito. Fazer cinesioterapia, qualquer exercício terapêutico no leito ainda não é considerado mobilização precoce para o AVERT. A escola australiana de fisioterapia, ela é bem mais, como que eu posso dizer assim, mais dinâmica, ela é mais intensa, em termos de exercício. Então, ela tende a fazer uma intensidade maior, já tirar o paciente mais precoce do leito. É uma escola aí de fisioterapia mais moderna, né? E a escola brasileira, europeia, é um pouco mais conservadora. Então, a ideia do Avert, sim, já é tirá-lo, esse paciente do leito. E quando eu tiro esse paciente do leito antes de 24 horas do AVC, do tempo que deu ictus, né? Então, se ele teve AVC agora, se eu mobilizar ele dentro de 24 horas, eu chamo isso de mobilização muito precoce, né? Essa muito precoce ainda é uma incógnita. É uma incógnita e a gente vai entender o porquê. Mas o fato de tirá-lo do leito acima de 24 horas já é considerado mobilização precoce, e a gente vai entender que toda essa mobilização ela acontece numa unidade controlada. O ideal é que ela aconteça numa unidade controlada, né? O ideal é que ela tenha uma unidade que tenha equipe multiprofissional, que tenha os períodos de mobilização muito bem determinados. Não adianta você ir lá uma vez 20 minutos e ir embora, porque tem um padrão de mobilização precoce que tem que ser repetido ao longo do dia. Então, ele tem uma frequência específica, ele tem um tempo determinado, e aí vem o X da questão. Ele não tem ainda uma dose específica, que eu vou chamar a atenção da dose da mobilização mais para o final, porque o Avert fase 3 não trouxe essa informação, tá? Mas só para vocês entenderem, a unidade de AVC é uma unidade onde o paciente fica internado na fase aguda e tem todo um cuidado específico. Tem estudos mostrando que o indivíduo o fato dele ficar numa unidade de AVC, ele melhora
a funcionalidade ao longo do tempo. Então, o fato dele ter passado pela unidade de AVC, ele vai ter uma funcionalidade melhor a longo prazo, quando comparado ao indivíduo que fica numa enfermaria geral, porque é muito mais controlado, né? Você tem um controle pressórico maior, da temperatura, da frequência cardíaca, né? Da função neurológica. Você tem equipe integrada no atendimento psicológico, fonoaudiológico, terapia ocupacional, fisioterapia. Então você tem a equipe toda já fornecendo essas intervenções na fase precoce. E isso é muito interessante quando eu penso em unidade de AVC, do que uma enfermaria comum, quando ele vai receber muitas vezes a fisioterapia um horário, depois pode ser que a fono vai ou não vai, depende muito da rotina, e aí acaba não sendo algo padronizado e nem frequente, né? Então, a unidade de AVC tem essa ideia de um controle melhor desses fatores. E aqui tem esse estudo também do nosso grupo que a gente mostrou que o indivíduo que foi internado na unidade de AVC, quando comparado a quem não foi, ele evoluía aí com um ranking de 0 a 2, numa proporção maior de quem não passou pela, de uma proporção, aqui é quem não passou e aqui é quem passou. Então, numa proporção maior de quem não passou pela unidade de AVC. Ou seja, o que que é o ranking, né? O ranking é uma escala de 0 a 6, onde você vai classificar o grau de funcionalidade do indivíduo e a nível de estrutura e função, né? Basicamente, e ele avalia o 0 seria o indivíduo que não tem nenhum problema pós-AVC, ele faz todas as suas AVDs, ele não tem nenhum déficit neurológico, ele é 0. O 1 é quando ele tem um déficit neurológico mínimo, porém ele faz todas as AVDs dele, que ele fazia antes. Então, tranquilo. E o 2 ele também tem um déficit neurológico mínimo, porém ele deixa de fazer uma das AVDs que ele fazia antes. Mas no restante das atividades básicas, ele é independente. Então, de 0 a 2 é considerado uma boa evolução hoje, dentro do espectro do ranking, né, dessa escala chamada escala de ranking modificado. E a gente viu, então, que indivíduos que passavam pela unidade de AVC ficavam nessa faixa, comparado a quem não passava pela unidade de AVC, tá? Então, aí vem a discussão. Mas então o paciente está na unidade de AVC nas primeiras 24 horas, que é determinada como fase hiperaguda. Eu posso fazer alguma coisa como fisioterapeuta? Então, a gente sabe que na fase hiperaguda é o momento do diagnóstico, esse indivíduo vai para a imagem, ele faz provavelmente a trombólise, ele vai para o tratamento endovascular se necessário, ele faz uma série de tratamento clínico, né, ou da neurologia clínica ou da neurocirurgia, para conter a progressão da lesão, para não aumentar a de penumbra e conter a progressão da lesão. Porém, eu posso começar a pensar em início de reabilitação nessa fase, e aí vem a ideia do seguinte: o Avert falou o seguinte, bom, a gente tem dúvida quanto a isso, porque segundo as últimas diretrizes, o ideal seria começar após 24 horas, numa intensidade ainda indefinida. Porém, dentro de 24 horas, será que eu já não consigo prevenir complicações secundárias do que esperar aí passar essas 24 horas? Né? É claro que eles respeitam as 4 horas e meia, né? Porque nós temos um horário de janela aí importante, que é o horário da janela de trombólise ou endovascular, mas acima disso, né? Dentro desse período aí de 4 horas e meia até 24 horas, será que eu poderia mobilizar esse indivíduo? Muitos estudos falam assim: esse indivíduo tem que ficar em decúbito dorsal horizontal nas primeiras 24 horas. DDH, tem que ficar 0 graus por conta do fluxo sanguíneo cerebral. Aí veio um outro estudo que chama Red Post, que falou que se eu fizer 30 graus de cabeceira, não interfere no fluxo sanguíneo cerebral. Então quer dizer que eu posso mobilizar ele no leito, a cabeceira dele em 24 horas. Mas será que eu posso tirar ele do leito, né? E aí surge essa ideia da mobilização muito precoce, tá? Que daí vem o Avert tentar responder isso. Aqui, era o que eu estava falando, né? Nem lembrava que estava aqui o Red Post. O Red Post, nessa fase aqui, chamada fase hiperaguda,
Ele fez esse estudo multicêntrico, crossover, em que ele tinha um grupo que ficava a 30 graus de cabeceira e outro ficava a zero. E eles viram o fluxo sanguíneo cerebral pelo Doppler e viram também morte e incapacidade em 90 dias e não teve diferença entre os grupos. Ou seja, só para contextualizar de novo, antigamente falava-se o paciente com AVC nas primeiras 24 horas tem que ficar em decúbito dorsal a 0 graus. A gente sabe que não precisa, né? Eu posso mobilizar a cabeça dele acima de 30 graus, que não vai ter problema, não vai ter o impacto aí no fluxo sanguíneo cerebral. Porém, não se sabe muito bem se eu tirar ele do leito, né? Então, a ideia da mobilização precoce e o que se tem na literatura por enquanto, né, antes do Avert tentar responder o que tinha, assim, era que poderia se começar depois das 24 horas para tentar preparar esse indivíduo para uma alta com maior qualidade, né? Então, a gente tem uma reabilitação intensiva buscando a máxima independência funcional. Ah, e aí, o quanto isso era efetivo? Porque não existia nenhum estudo de fase 3 sobre isso. E quando eu falo estudos de fase 3 são estudos multicêntricos com um tamanho amostral muito grande. Quando eu faço um estudo com os alunos aqui, 20 num grupo, 20 no outro e compara, a gente está fazendo um grupo de comparação que pode até ser um ensaio clínico, mas ele não tem um poder de estudo de fase 3 como os estudos da vacinação que a gente tem visto, né, antes de iniciar a vacinação. Eram muitas pessoas até afirmar de fato ser efetivo e seguro aquela técnica, né? Então, não existia estudos de fase 3 para isso, não existia-se. Então, a gente tinha uma opinião de especialista, alguns estudos mostrando que depois de 24 horas poderia ser seguro, mas ninguém falando que era efetivo ainda. E muito menos nas primeiras 24 horas, aí não tinha nada, né? Então, a mobilização precoce, a gente tem que pensar que, opa, ela reduz de novo taxa de mortalidade, complicações respiratórias e pode melhorar a capacidade funcional e reduzir o déficit neurológico. Então, tirar o paciente do leito, mesmo ele estando com traqueostomia, ventilação mecânica, desde que estabelecidos critérios de segurança, seria interessante do ponto de vista funcional, né? Então, o paciente, olha, por experiência clínica agora, tá? Antes da gente começar a falar do Avert aqui. Muitas vezes, quando o paciente está lá sonolento, você pode até fazer a parte respiratória, ele fica bem, e aí você vai começar a fazer algum estímulo motor, sensorial, perceptual, cognitivo, colocar ele sentado ou tirar do leito, você vê que o alerta dele muitas vezes melhora, né? Então o Glasgow muitas vezes sobe a pontuação, então o paciente fica muito mais acordado porque ele recebeu informações sensoriais, e despertou muitas áreas corticais ali durante a estimulação, né? Isso é ótimo, né? O fato de muitas vezes você simplesmente colocar ele numa poltrona, sentado, na vertical, né, com estímulo vestibular, o visual, o ambiente, você já tem uma melhora do estado do nível de consciência, e é fantástico você já ter esse tipo de melhora. Porém, o Avert, antes dele começar a sair, né, aqui em 2011, mais ou menos, eu acho que em 2012 ele foi publicado, saiu a fase 2. Então, a ideia aqui nessa época era a época ainda que eu estava em Botucatu, eles viram, esse estudo de fase 2 é um estudo de segurança. Eles viram que era seguro tirar o paciente do leito, tá? E eles viram que interessante, os AVCs mais graves, com NIAIDs mais graves, né, acima de 16, eles reduziam em torno de 50% aí, quase, as complicações. Aí, quando eu falo em complicação, eu estou falando de complicação respiratória ou infecções urinárias, pulmonares, enfim, uma série de complicações secundárias. Quando eu somo essas complicações, reduz em torno de 50%. Então, olha que interessante. Então, eu sei que é seguro. Então, em 2012, não era um N muito grande, era só um estudo de segurança, e eles mostraram que era seguro. Então, aqui a gente poderia pensar em segurança, de fato, não estava aumentando o déficit neurológico, tudo bem. E era benéfico, porque se eu reduzo complicações,
eu vou ter menor tempo de internação e o indivíduo vai sair com uma alta com maior qualidade, né? O uso de medicamento vai ser menor, então, enfim, uma série de coisas que vão ser benéficas para esse indivíduo. Porém, ainda não se sabe se era efetivo, né? Então, aqui, a Julie Bernhard, quem a líder desse estudo do Avert, ela propôs, então, o estudo de fase 3 chamado de eficácia e segurança da mobilização muito precoce nas primeiras 24 horas do AVC. Tá? Então, eles proporam um estudo grande, multicêntrico, envolvendo Austrália, Nova Zelândia, Europa, Estados Unidos. Não envolveu o Brasil nessa primeira, no outro sim, mas nesse não. E eles tentaram responder justamente a pergunta: é efetivo e continua sendo seguro? Seguro, eles viram que tudo bem, é seguro. Vamos avançar para a fase 3, que seria recrutar o maior número de indivíduos em números de centros possíveis. Então, toda vez que vocês leem um artigo, pessoal, e fica a grande dica aí, toda vez que vocês lerem um artigo e vocês querem buscar uma nova evidência, ou se determinada técnica funciona, ou se determinado medicamento funciona ou não, vocês têm que tentar pegar estudos de fase 3, estudos grandes, multicêntricos e, claro, né, que são publicados em revistas conceituadas, como essa publicada na Lancet. Então, o ideal sempre é a gente olhar para esses estudos para a gente poder tirar uma conclusão, uma prática baseada em evidência. Então, como é que era o protocolo, só para a gente entender aqui? Ele começava dentro das primeiras 24 horas e ele tinha ênfase em atividades de sentar, levantar e marcha, mas todas elas eram fora do leito. Então, se era sentado, não era sentar no leito, era sentar fora do leito. Então, essa ideia do paciente sair do leito é muito interessante, até pensando emocionalmente, cognitivamente, perceptualmente, enfim. Você começa a ativar outros sistemas que você nem imagina, né? É muito diferente, gente. Colocar um paciente sentado. É claro que você está trabalhando controle de tronco com ele ali no leito, ou outros exercícios, tudo bem. Não estou falando que isso não é válido, mas quando você tira ele do leito e põe sentado num local fora do leito, ele fala, nossa, né? Ele tem aquele, meu Deus, eu estou melhorando, já saí da cama, né? Ele, às vezes ele acha que nem pode sair da cama. Então, por isso, quando eu assisti a Julie apresentar o Avert, ela apresentou os resultados no congresso, ela falava muito isso, ela falava, não adianta a gente pensar em mobilização dentro de 24 horas, deixando o paciente no leito, porque às vezes o paciente não tem a ideia que ele está sendo mobilizado precocemente, então a ideia é realmente que seja fora do leito. E eram atividades de sentar, e aí, dentro do sentar, você pode executar exercícios de alcance, exercícios de deslocamento de tronco, enfim, exercícios de membro inferior, de sentar e levantar. Depois, exercícios em pé, eu posso fazer descargas de peso, equilíbrio e marcha, desde que o paciente esteja apto a fazer essa atividade. Então, você tinha uma progressão, cada indivíduo tinha uma progressão, dependendo do grau do NIH. O NIH, para quem não conhece, né, NIHSS, se vocês quiserem digitar aí no Google, o NIH é uma escala neurológica para ver a gravidade do AVC e ela é padrão ouro na fase aguda. Então, não adianta a gente pensar em mobilização hoje na fase aguda se não souber o NIH desse indivíduo, senão você tem que aplicar o NIH. Daí ele é rápido, 5, 6 minutos você aplica. Então você tem lá desde nível de consciência, paralisia facial, força de membro superior, força de membro inferior, sensibilidade perceptual, linguagem, enfim, uma série de questões que o NIH avalia e vai pontuando. Quanto maior é o grau da pontuação do NIH, pior é o quadro neurológico desse indivíduo. Então existe uma divisão, né? De 0 a 8 é o paciente leve, de 8 a 16 moderado e acima de 16 o paciente grave. Então, provavelmente acima de 16 é o paciente que não ia muitas vezes evoluir para levantar, ele ia ficar mais nos exercícios de sentar e tudo mais. Então, baseado no NIH, você ia vendo a progressão desse indivíduo frente aos exercícios. E ele tinha que ter, o grupo que fez mobilização precoce, 3 sessões a mais do grupo convencional.
Então, eles tinham um grupo que era convencional, que eles já faziam, né, rotina do hospital, e o grupo de mobilização precoce tinha que ter 3 vezes mais de frequência. Então, veja, não é só tirar do leito, também é repetir pelo menos 3 vezes mais que o grupo convencional. Então, essa tabelinha aqui mostra quais eram os critérios de segurança que o Avert usou. Menos esses últimos dois aqui, tá? Pessoal, o Avert usou esses quatro aqui, ó. Pressão sistólica, frequência cardíaca, saturação e temperatura. O Avert. Outros estudos usam esses outros critérios, eu posso comentar com vocês. Mas, ó, a pressão arterial no Avert, no primeiro Avert, o paciente tinha que ter uma pressão entre 110 e 220. O que gerou também uma crítica. E eu já adianto essa crítica, porque alguns estudos depois que o Avert começou, mostrou que o ideal era sempre manter a pressão sistólica abaixo de 180 na fase aguda. Então, eles começaram a incluir indivíduos com pressão acima de 180, o que pode não ser benéfico. Fica um primeiro ponto aí, que é uma discussão grande aí do Avert, tá? Então, hoje em dia, é 180, tá? Mas o Avert incluiu indivíduos até 220. E não poderia também ter uma variação de 20 quando você começava a mobilização. Então, imagina, eu comecei o exercício, esse paciente tinha uma PA de 140 e foi para 160 ou 120. Então, essa variação de 20, essa labilidade pressórica não poderia acontecer. A pressão tinha que estar estável, tá? Porque isso influencia na autorregulação cerebral. A gente sabe, né? O fluxo sanguíneo cerebral é o fruto, né, da pressão arterial média menos a pique. Então, se eu tenho muita oscilação da pressão arterial, você pode ter uma alteração no fluxo cerebral. A frequência cardíaca entre 40 e 110. Não poderia também ter uma variação de 40. Então, se eu estou atendendo um indivíduo, mobilizando, fazendo exercício de controle de tronco, senta e levanta, alcance, e essa frequência oscila muito, provavelmente é um indivíduo que pode ter uma FA ou uma, enfim, tem que tomar cuidado na mobilização desse indivíduo. Então, frequência cardíaca, a gente tem que. Veja que ele é monitorado para entrar na mobilização e durante a mobilização, tá? Eu vou pular aqui para a saturação, depois eu falo dos outros. A saturação, o indivíduo tinha que estar tem que estar com 92%, mesmo com suporte de O2. Tinha que estar acima de 92 para ele ser mobilizado. E temperatura também tinha que estar abaixo de 38,5, tá? Então, eu sei que existem hospitais que têm protocolo de 37,9, tá? Mas até 38,5 é considerado o nível de segurança para tirar esse paciente do leito. Mais do que isso, não tira-se do leito. Essas outras opções aqui, drogas vasoativas, hemoglobina e plaquetas, provavelmente são para pacientes mais graves. Então, imagina um paciente na UTI, ou mesmo um paciente com AVC hemorrágico que usa alguma droga vasoativa, ou ele está entubado, enfim. Se ele estiver usando essas drogas vasoativas e elas estiverem em ascensão, né, não está tendo uma redução e nem instabilidade, o ideal é que não tire ele do leito até um controle da parte hemodinâmica. Isso é a mesma coisa para hemoglobina, abaixo de 7, o ideal é que não se tire do leito, e plaquetas também tem que estar acima de 50 mil. Então, o ideal, mas assim, pensando no AVC isquêmico, no AVERT, tá? Falando só do AVERT 3, eram pressão sistólica, frequência cardíaca, saturação e temperatura. Esses 4 itens eu sempre falo para os meus alunos, olhem isso constantemente, tá? Porque se você tirou ele do leito, se ele estiver no leito, não tem problema. Claro que tem que monitorar, mas principalmente se tirou ele do leito, tem que pensar. Eu não sei se alguém fez alguma pergunta, acho que não. Tá? Tem que pensar nessas A Thalia estratégias. levantou a mão, Gustavo. Pode falar. Como é? Estão me ouvindo? Sim, sim, tô te ouvindo. Como é mesmo o nome do teste que você disse que tem que fazer antes de tirar da mobilização? NAID? Peraí, deixa eu tentar entender. Para eu incluir o paciente na mobilização, você diz? Não, para tirar. Você disse que a gente precisa saber o grau do AVC.
se ele foi muito Ah, forte, tá. para poder E- tirar ele, né, do leito. Senão eu não tiro. esse aqui, É ó, eu tipo coloquei isso, no né? chat. Tá, olhei agora. É o NIH. NIHSS. O NIH, deixa eu só comentar aqui. Nesse estudo, ele não foi considerado um critério para incluir, mas a gente vai ver nos resultados que ele influenciou, tá? Então, por isso que hoje em dia a gente usa ele sim para tirar o paciente do leito. Mas a gente vai chegar lá, eu vou explicar certinho qual é a pontuação. Mas é o NIH. Então, gente, olha que interessante. Eles tinham lá, nesse período do estudo, 25 mil pacientes, é um estudo grande. Porém, né, quando eles dividiram os grupos, ficou 1.054 num grupo e 1.050 no outro. Então, 1.054 no grupo que realizou mobilização precoce e 1.050 no grupo que teve os cuidados usuais. Então, veja que é um estudo muito grande, né? Um estudo que reuniu muita gente. E provavelmente nós sozinhos não conseguimos fazer essa mobilização. O N dos sonhos. Professor, o senhor pode repetir essa questão da pressão? Posso? Deixa eu voltar aqui. Ó, é o seguinte: o AVERT 3, que é esse estudo aqui, a pressão tinha que estar entre 110 e 220, nesse intervalo, para ele tirar do leito, tá? A gente sabe que hoje 220 é muito. Tem estudos mostrando que o ideal é que fique até 180. A gente vai ver que o AVERT, o novo AVERT que vai sair, por incrível que pareça, tá tendo um outro AVERT, agora ele tem uma faixa de 110 a 180. Então a gente sabe que até 180, 110, 180 eu posso tirar ele do leito. Porém, depois que eu tiro ele do leito, eu também tenho que continuar monitorando a pressão arterial dele. Se essa pressão estiver oscilando muito, 20 para mais, 20 para menos, o ideal é parar a mobilização, né? Ou você está dando muita carga, ou fazendo muito exercício, né? Indo além da intensidade que deve ser executada para esse indivíduo, ou simplesmente ele está com uma instabilidade pressórica muito grande. Então, a pressão arterial, gente, é muito importante na fase aguda do AVC, tá? Não pode baixar demais e não pode aumentar demais. Ela tem que estar estável e aos poucos ir regulando até chegar numa pressão ideal para ele. Mas durante a mobilização precoce, durante nosso exercício com o paciente, se ela ficar oscilando demais, não é bom, tá? Principalmente na fase aguda. Na fase crônica não tem problema, até porque isso vai realmente modificar ao longo do tempo. Mas na fase aguda, por conta da área de penumbra, do fluxo sanguíneo cerebral, a pique, a variação da pressão é muito. A gente tem que controlar bastante ela para não gerar mais problemas para o indivíduo, né? Então, basicamente, é um N grande, enorme, dois grupos aí. E esses indivíduos, olha só que interessante, quanto que eles tinham de diferença em relação à mobilização, né? Ó, eles começaram a mobilização, o grupo que realizou a mobilização começou em 18,5 horas, muito precoce. Então, realmente era abaixo de 24 horas, ó, variou entre 12 e 22 horas. E o grupo convencional, ele variou de 16 a 29 horas. Veja que mesmo o grupo convencional, foi muito precoce também, né? Mas isso é uma rotina do australiano. Ele tende a tirar o paciente muito precoce do leito. É uma rotina deles. Porém, isso realmente foi estatisticamente significante. Então, o grupo muito precoce começou bem mais cedo que o outro grupo. E olha que interessante, a frequência de 6 num grupo e de 3 no outro. Porém, quando a gente olha isso, né, o dia por pessoa, né, em tempo por minuto, foi realmente 3 vezes mais em relação ao grupo controle. Né? E quando a gente olha o total de que cada pessoa recebeu, realmente aí teve quase 3 vezes mais de mobilização realizada. Então, era o que eles queriam. O grupo de mobilização precoce tinha que começar antes de 24 horas e ter uma frequência aí de exercícios 3 vezes maior que o grupo controle. Então, isso eles conseguiram fazer. Vamos ver o que aconteceu em relação aos resultados.
E aí começa a grande pedra no sapato do pessoal. A hipótese do Avert era que realmente quem começou muito precoce fosse ter uma evolução clínica melhor. E, na verdade, os dois grupos, ó, se a gente pegar, eles usaram como desfecho primário o ranking, a escala modificada de ranking. Então, que de novo, é aquele ranking de 0 a 2, que é considerado um bom desfecho. Então, eles viram que o grupo que realizou fisioterapia convencional conseguiu atingir 50% do ranking, bom, e o grupo de mobilização precoce 46%. Então veja que ficou abaixo do grupo convencional, e isso deu estatística para o desespero deles. E aí ficou a grande dúvida, ele falou, meu Deus do céu, o que está atrapalhando os resultados? Por que que a mobilização muito precoce não foi superior ao grupo controle, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, o grupo controle, que é quem fez a fisioterapia convencional, apesar de estar muito próximo, tá, gente? São só 4 indivíduos, mas isso foi estatisticamente significante. Tá? O grupo que fez mobilização muito precoce, ó, atingiu o ranking de 0 a 2, até 46 pessoas atingiram o ranking de 0 a 2, 46%, desculpa. E aqui 50%. Então veja que é algo a se discutir, porque como assim, né? Por que que aconteceu isso? Se a gente olhar os desfechos secundários, não teve diferença entre os grupos. Esse era um desfecho que era o tempo, se ele conseguia andar por 50 metros sem meio auxiliar de locomoção. Então, eles viram que os grupos, os dois atingiram esse patamar, tá? Então, fazer mobilização precoce ou convencional, os dois atingiram o patamar de andar 50 metros sem meio auxiliar de locomoção. E aí vem o grande achado deles. O que aconteceu para que esse grupo que fez mobilização muito precoce não fosse superior ao grupo controle em termos de funcionalidade, por conta desses dois itens aqui, tá? Eles viram que foram os dois itens que contribuíram para uma pior resposta a longo prazo. Então, eles viram que o paciente com NIH acima de 16 não era um bom candidato a ser mobilizado antes de 24 horas. Tem uma grande explicação. Quanto maior o grau do NIH, lembra que eu falei para vocês, né? De 0 a 8 é leve, de 8 a 16 é moderado. Acima de 16 é um paciente grave. Esse paciente grave, acima de 16, ele tem uma área, né, de isquemia muito grande. Então, ele vai ter edema. Então, em volta dessa área de isquemia, você tem edema, você tem área de penumbra, você tem uma série de complicações secundárias acontecendo já na fase aguda. Então, gente, acima de 16, eles viram que foi a pedra no sapato deles, né? Fala, não poderia ter incluído NIHs acima de 16 antes de 24 horas, porque eles estão muito instáveis. A autorregulação cerebral ainda está acontecendo, é um paciente que demora mais para resolver a área de penumbra. Então, é a primeira dica aí. A segunda dica é o AVC hemorrágico. Eles também incluíram no AVERT AVC hemorrágico. E o AVC hemorrágico, alguns estudos falam que eu preciso olhar o volume do AVC, e ele tem que estar estável para eu tirar ele do leito, né? Aí vem a fala assim, nossa, fisioterapeuta tem que saber exames de imagem? Tem. Eu dou aula de neuroimagem para fisioterapia. E a gente olha, né, se é isquêmico, se é hemorrágico, a gente sabe olhar para o exame e saber identificar o que está acontecendo. E hoje eu consigo mensurar, olhar para aquela imagem, o AVC hemorrágico dele era tanto, depois de 24 horas evoluiu para muito mais, o dobro do que ele tinha. Então a gente não vai tirar ele do leito, porque esse hematoma está em expansão. Se esse hematoma ficar igual, a gente pode tirar do leito. Só que o Avert não levou isso em consideração, tá? O Felipe, não, eles não avaliaram força muscular respiratória no Avert, também foi uma limitação aí, tá? Eles avaliaram muito mais a questão funcional, eles não levaram em consideração a fraqueza muscular inspiratória, tá? Enfim. Gente, sabendo disso, né, que NIHs acima de 16 e AVC hemorrágico
não são, não são bons candidatos à mobilização muito precoce, então não posso tirar eles antes de 24 horas. Hoje em dia, a gente sabe que tem que ser acima de 24 horas. Sim, Felipe, a Paymax, tem um outro estudo, eu não mostrei aqui, também é nosso, a gente publicou um tempo atrás, que tanto a Paymax quanto a PEMAX, elas foram associadas com desfecho funcional também, né? Porque tem muito a ver com fraqueza também de tronco, né? Então, quanto maior a fraqueza de tronco, também você vai ter um impacto na musculatura respiratória e você pode ter piora das funções ao longo do tempo, né? Porque lembrando também que o controle postural é preditor de recuperação funcional e a musculatura respiratória auxilia nesse processo, né? Então, sim, ela é um preditor. Mas eles não levaram em consideração, não. Eles levaram mais em relação ao INEAID mesmo. Aí que tá. Se a gente pensa, se a gente for mais a fundo, Carlos, INEAIDs acima de 16, pacientes mais graves, eles com certeza têm também uma força muscular respiratória mais baixa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, aí, um outro estudo a se pensar, viu? Tá aí uma ideia a ser pensada em graus, às vezes, dividir esses indivíduos em graus de força muscular, né? E ver quem responde melhor à mobilização, sem dúvida. Mas aí, se a gente pensar no próprio NIAID, que acima de 16 é um paciente mais grave, ele com certeza vai ter uma PImax menor, com certeza. Então, de fato, também entra, né? É que eles usaram o NIAID, mas se a gente for pegar e tivesse feito uma Paymax em todos esses indivíduos, pode ter certeza que ela estaria reduzida nesse grupo, a ideia do doutorado. Que bom. Estamos abertos, tá? Aqui a gente ainda só tem mestrado, mas logo vai abrir o doutorado. Mas então veja que pacientes mais graves a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação ao tempo que a gente começa a mobilização. Porém, gente, é seguro fazer isso. Eles viram que tirar o paciente antes de 24 horas é seguro. Não teve aumento na mortalidade, não teve aumento nos efeitos adversos, nada disso. Então, eles responderam a pergunta que é seguro, porém ainda não foi efetivo. Por quê? Por conta desses dois grupos aqui, tá? Tanto hemorrágico quanto o AVC grave. E aí, gente, eu vou até mostrar uma fotinho aqui. Eu não sei. A Jéssica tá aí, a minha aluna, né? Do mestrado. Ó, essa reguinha aqui é da Jéssica. A Jéssica é uma aluna minha de mestrado, ela trabalha em Uberlândia, e lá eles também têm uma unidade de AGC. E eles usaram muito o AVERT para tentar mudar a realidade local, né? Tentar tirar esse paciente mais precoce do leito. Então, eles têm uma reguinha que eles usam para mobilizar o paciente, né? Quem que pode, quem que não pode. Eles têm um fluxograma, eu não consegui encaixar o fluxograma aqui na aula, mas é um fluxograma baseado em todos os critérios que eu falei. Frequência cardíaca, pressão arterial, se é isquêmico, primeiro se ele está dentro de 24, se ele está depois de 24 horas. Então, a gente sabe que antes de 24 horas não é muito interessante, né? O Avert mostrou que não é muito interessante. Então, acima de 24 horas. Ele é isquêmico ou ele é hemorrágico? Se for hemorrágico, a gente tem que aguardar o volume ali da lesão. Se ele é isquêmico, então a gente vai ter que ver qual é o NIAID que ele está. Ele está entre 0 e 8, ele está entre 8 e 16, ou ele está acima de 16. Então, se ele estiver acima de 16, provavelmente a mobilização vai ser muito mais no leito. Se ele estiver fora desse período, desse nível, pode ser, né, mais fora do leito. Então é muito interessante, você tem esse fluxograma, e é claro, para tirar do leito, a gente tem que respeitar a frequência cardíaca, a pressão arterial, a saturação e temperatura principalmente. Né? Se ele está estável, NAD abaixo de 16, é isquêmico, ótimo, manda ver, tira ele do leito que não tem problema. E aí, a partir do Harvard, gente, veja que eu estou falando muita coisa aqui. Eles também ficaram com uma grande dúvida no ar, né? Se a gente ler a discussão do Harvard, ele fala o seguinte, ó.
Realmente, os AVCs graves, o AVC hemorrágico, eles foram prejudiciais em termos de funcionalidade quando eu tiro ele precocemente do leito. De novo, pela instabilidade pressórica, pela área de penumbra, por uma série de questões. Então, eles falam assim: então, realmente não é o público que a gente tem que tirar antes de 24 horas, tá? Por critérios de eficácia. Então, não. E aí, tá, mas qual é a outra discussão que eles fazem? Qual foi a dose que foi empregada nesses pacientes? Eu tenho uma frequência, mas qual foi de fato o número de repetição, de carga? Quanto é que estava sendo executado em termos de intensidade do exercício? Não foi mensurado. E aí foi o grande calo do Avert, né? Eles falaram assim, poxa, não medimos a dose e nem separamos esses grupos por dose, né? E aí, pensando nisso, foram justamente falando assim, poxa, o cérebro tem um período aí de resfriamento, né, que a gente tem que respeitar, né? Será que eu preciso, então, esperar essa estabilidade pressórica? Será que a plasticidade cerebral ela é melhor dependendo da dose que eu faço, ou do tempo que eu faço, do tipo de atividade específica que eu faço? Então aí que tá. Aí eles falam o seguinte: poxa, estudos futuros têm que direcionar a terapia e a dose, porque a gente sabe sim que são pontos importantes para a plasticidade cerebral, né? Intensidade, frequência, repetição, enfim. Todas essas questões são importantes para a plasticidade cerebral, não só a frequência, mas a intensidade do exercício também. E aí eles pensaram, a partir desse momento, em criar um estudo chamado Avert Dose. O Avert Dose ele começa a ser idealizado há 2 anos atrás, e ano passado a gente foi convidado a participar, né? O Brasil foi convidado, e aqui Uberlândia também foi um dos centros convidados. Essa aqui é a Julie, né? A Julie Benhart, australiana. E aí, olha que interessante, como é o Avert Dose? Só para vocês terem uma ideia. Eles só vão incluir AVC isquêmico, então eles já tiraram o hemorrágico, e eles só vão incluir de 0 a 16. Então, eles também tiraram acima de 16. Então, realmente não é benéfico fazer antes de 24 horas nesse grupo. E aí, olha que interessante, agora eles vão ter 4 grupos de mobilização. Eles vão ter um grupo convencional, como já foi feito no Avert mesmo, e aqui eles vão ter 3 doses. Um grupo que vai fazer dose leve, moderada, e outro que é dose alta. Essa dose, pessoal, ela é medida pela escala de Borg, pela frequência cardíaca, e pela esforço percebido, aquela escala de esforço percebido do Borg. Se ele tiver entre 6 e 10, é considerado dose leve, entre 10 e 14 moderada, e acima de 14 alta. Então, se aquele paciente caiu, ó, ele vai ter que fazer dose alta, o meu exercício com ele vai ter que provocar um Borg acima de 14 na maior parte da terapia. E isso não foi mensurado, porque, gente, concorda comigo? Será que no Avert 3, será que todos os indivíduos não ficaram na dose leve? Será que a moderada não é melhor, pensando em plasticidade cerebral? Então aí surgiu a ideia, e a ideia também é que eles vão mensurar outros desfechos, como qualidade de vida, TC6, então eles vão mensurar outras medidas de funcionalidade que eles não mediram antes. Tá? Então o Avert Dose vai ser, eu acho que o grande boom aí depois, daqui uns 3, 4 anos, que eu acho que vai sair os resultados, vai ser o grande boom para a gente entender de fato o quanto de mobilização eu posso entregar para o indivíduo. Porque hoje o aluno chega e me pergunta, professor, como é que tá? A gente sabe que pode tirar do leito, mas o quanto que eu vou, quanto de intensidade eu vou executar com esse indivíduo, quanto de repetição, eu posso fazer até ele cansar, eu posso fazer, enfim, não sabe, a gente não sabe isso. O Avert vai nos responder, né? O Avert Dose vai nos responder. Mas qual é a mensagem desse estudo, pessoal? A mobilização precoce é importante? Ela é importante. Ela é segura, a gente sabe que ela é segura. Segura ela é. Tirar o paciente do leito também é importante. Porém, a gente tem que ter critérios, né?
a gente não tira AVC hemorrágico antes de 24 horas, a gente não tira AVCs graves antes de 24 horas, e a gente tenta sempre seguindo o NIAID e a estabilidade clínica desse indivíduo. Se ele está piorando o NIAID, ou se o NIAID dele não está melhorando, ou se ele está muito instável pressoricamente, da saturação, frequência cardíaca, a gente deixa ele no leito e faz estimulação sensorial, perceptual, cognitiva, motora no leito, né? Agora, se eu puder tirá-lo do leito, ele estiver estável com o NIAID abaixo de 16, tiro do leito e faço as atividades que eu tenho para fazer, sentado, em pé, em marcha, com uma série de atividades que você tiver criatividade. Porém, eu não consigo falar ainda para vocês qual a dose. Eu não consigo falar assim, tá? Vou fazer até o paciente perceber uma dose de 6 a 10, de 10 a... Não sabe. Ninguém sabe responder isso ainda, tá? Então, a gente vai sempre dosando na capacidade que o paciente consegue executar aquela atividade, né? Não é muito extenuante, porque tem outros estudos mostrando também que exercícios muito intensos não é bom. Então a gente também não chega no muito intenso, apesar do average dose querer ver se o muito intenso é bom mesmo ou não, tá? Então, essa é a grande mensagem do average para quem trabalha com AVC. E sim, gente, começar uma reabilitação, uma fisioterapia, tirar o paciente do leito precocemente é importante, porém, a gente precisa ainda entender qual é a principal dose que a gente precisa utilizar, tá bom? Aqui são algumas redes sociais. Essa aqui é minha, essa aqui é do grupo de pesquisa, a Neurociência e Fisioterapia. Eu sou professor aqui na UFTM, esse é o nosso grupo de Neurociências aplicada à reabilitação. Fiquem à vontade para seguir, para acompanhar o nosso trabalho, e agradeço o convite mais uma vez. Gustavo, eu que agradeço. Cara, que aula, que aula. Imagina. Se eu já era fã pelo livro, agora eu fiquei pela aula. Eu não tinha tido a oportunidade ainda de assistir uma aula sua, a primeira vez, e que didática sensacional, muito bom. Pessoal, fiquem à vontade para perguntas, aproveitem, tá? Não é todo dia que o Gustavo está aí disponível para discutir um artigo com a gente, então aproveitem, qualquer dúvida podem perguntar, o professor Gustavo está à disposição aí, tá? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Obrigado pelas palavras aí, pessoal. Gustavo, eu falei da PEI máxima aquela hora, porque no meu mestrado eu trabalhei com PEI máxima, só que eu trabalhei com hemodiálise. A gente sabe que a PEI máxima ela já é preditora de mortalidade em algumas populações, né? E aí não tinha ainda em hemodiálise, aí meu mestrado foi voltado nessa parte. Legal. E aí eu vi estudos com AVC, que incluí na minha discussão e etc. Aí eu achei interessante, aí eu lendo o Avert e você falando, eu falei, mas será que essa PEI máxima também não poderia ser um parâmetro para mobilização precoce ou algo assim, né? Aí eu achei interessante. Aí quando você fala, até fiquei na dúvida, eu falei, mas eu não lembro do Avert falando nada, não. Pode ser que... porque o foco deles é o muito precoce, né? Sim. E talvez nem sempre no muito precoce vai ser possível fazer a medida de PEI máxima, porque é uma medida fácil e rápida, né? Mas que exige um pouco de consciência do paciente. Então, talvez no muito precoce não seria interessante, mas no pessoal do precoce, talvez enquadraria. É por isso que eu fiquei matutando na cabeça. O chatinho do API Max é sempre a paralisia facial no AVC, que ela pode... Verdade. Mas a gente conseguia lá, né? Uhum. E o que você falou, às vezes o nível de consciência estiver oscilando muito, também não vai ser tão fidedigno, né? Assim, a medida. Porém, nesse perfil de pacientes que eu falei para vocês, NIAID abaixo de 16, isquêmico, é um paciente mais estável, que eu acho que poderia sim, dá para classificar, né, graus aí da PEIMAX e ver qual realmente é o impacto disso somado à mobilização precoce, o quanto isso impacta a longo prazo.
Porque Aham. existe trabalho, sim, no AVC mostrando que piora, e que é diferente, primeiro que é diferente, e que piora a longo prazo, né? Se tiver baixa, vai piorar na incapacidade a longo prazo. Porém, não sabe se ela é preditora ou não de melhor resposta, né? Então, mas isso é muito interessante. Aham. Eu acho que teve uma pergunta aí. Tem várias, Natália, várias. Natália, quando o paciente está em casa, é um paciente já que a gente tem que olhar como um todo, né? Por isso que eu até recomendo aí agora, não é fazendo o merchandising, Eu ia falar tem um agora. livro. Aqui tem várias sugestões. E aí o livro tem Esse várias livro, sugestões para isso. A gente tem que verdade. pensar assim, que nível que eu quero avaliar esse indivíduo? Nível de estrutura e função, eu quero avaliar dentro de nível de estrutura e função tônus, eu quero avaliar Qual força. sequela, né? Que você quer. Então, quando eu penso em sequela, eu penso a nível de função e estrutura, ele tem uma Aham. hipertonia, ele tem uma alteração de sensibilidade, de equilíbrio, mas eu também posso ter uma sequela a nível de atividade e participação, né? Então, ele não Uhum. consegue sentar e levantar sozinho, ele não consegue é, pegar um objeto ou lavar o cabelo, e aí ele não consegue sair fora de casa para comprar um pão a nível de participação, né? Então é muito legal, porque no livro mesmo, tem acho que é o capítulo 3 da professora Camila, que ela separa esses níveis e várias escalas que você pode usar, e assim, desde escalas de tônus, de força, de sensibilidade, de participação, de qualidade de vida, escalas de sentar e levantar, de teste de Aqui uma caminhada tabela lá. em minutos, tá bem bacana, tem muita opção, né? E aí, pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Só vou comentar, Natália, o NIAID, que eu comentei antes, não é muito bom na fase crônica, tá? Então ele é bom na fase aguda. Então na fase crônica o NIAID já não é muito bom, não. Ô, Gustavo, ele não é bom ou ele não é indicado na população? Ou Porque ele tem tem um estudos que efeito. usaram ele com crônico? Foi feito estudos com crônico, ele não tem um efeito, por exemplo, o cara tem nível 5, nota 5 no NIH, o outro tem 4, o outro tem 6, mas aí você vai ver a funcionalidade de cada um é totalmente diferente. Na subaguda também É, seria ou não? sim, ele é bom, mas Porque eu quanto acho que mais a agudo, crônica é a partir de 6 meses que é 6 meses. considerado. Aí É, tem. ele é bom para fase aguda. Ele tem uma Aham, sensibilidade, especificidade muito boa na fase aguda e ele consegue detectar pequenas mudanças. Na fase crônica, essas pequenas mudanças já não são muito vistas por ele. E aí aham, tem outras escalas melhores, né? Também não avalia marcha, assim, tem uma série de questões de atividade de participação, de marcha, de equilíbrio, não avalia nada disso. Então, para a fase aguda, que é aquele momento que o paciente está instalando, né, o problema neurológico dele, ele consegue identificar essas alterações. aham. Muito bom, bacana. E Sim, aí, Jéssica, isso. pessoal? Já foi. Muito bom, pessoal. Gustavo, obrigado mais uma vez. Eu acredito que o pessoal não vai mais perguntar. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo aí para dividir esse artigo bacana com a gente. Muito bom. Esse eu não conhecia. Eu conhecia o da mobilização precoce, mas é muito precoce. No caso desse artigo, eu não tinha visto ainda. Muito bom. Da fase Interessante. 3 você não conhecia. É, Ah, tá. aham. Aí, e ele é, assim, bacana dele é porque ele, pelo menos para tirar mesmo com a limitação, né, do caso da dose, pelo menos a gente já conseguiu tirar AVC hemorrágico, Já então sabe quem é o já dá público, para né? nortear. Isso. Muito bom, gostei demais. Ok, mamãe, aqui já tem uma... Já tem uma Aqui, espectadora ó. aí, Aí, ó. Dá telespectadora boa noite. especial. Fala boa noite, pessoal. O que você quer? Até querem que eu pegue um biscoito para ela ali. Mas é lógico, eu também quero um biscoito. Ele falou que quer um biscoito também. Eu também quero. Ai, tá vendo? Vai lá que o papai vai levar para você agora. Então, muito bom, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, vamos ligar a câmera para fazer uma fotinha aí?
O que vocês acham? Pessoal, não adianta passar maquiagem agora, assim, rápido. Agora eu gosto de pegar de surpresa, sabe? Papai tá indo, amor. Vai lá pegar, vai lá, papai tá indo. Eu gosto de gente que aparece, assim. Eu antes não ligava a câmera também em curso, essas coisas, mas aí eu vi que é tão ruim dar aula sem ver o rosto do pessoal. Na graduação ninguém liga. Aí eu falei, não, deixa eu vou ligar pelo menos para ver eu balançando a cabeça, sorrindo, abrindo a boca. A gente tá dando aula assim, além. Tá desse jeito. Muito bom. Eu acho que eu vou dar um print, é mais fácil. Acho que o print é. Deixa eu tirar minha câmera aqui. Muito bom. Ó o print. Aí. Pessoal, muito obrigado. Mês que vem também teremos outra reunião. Surpresa ainda, não vou falar quem é o convidado ou a convidada, né? Mas já temos confirmado. Mas já adianto que é da pediatria. Então, mês que vem a gente tem reunião, beleza? Espero que vocês participem também. Muito obrigado, professor, mais uma vez, tá? Ó, mais um merchan aí, pessoal, vale muito a pena ter esse livro aí. Sério, eu comprei, não ganhei, não tô ganhando para fazer propaganda, mas... Olha, ele foi uma alfinetada agora em mim, ó. Aceito um de presente para sortear lá no Neuroevidência. Eu vou te mandar, depois você me manda seu endereço. Tá vendo? Não, beleza. Ótimo. Aí, pessoal, então, muito obrigado por estarem aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço para todo mundo e boa noite. Tchau, tchau, gente. Deixa eu pegar um biscoito aqui, senão eu vou apanhar. Tchau.